Boa tarde, pessoal. Não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo, mas estou gravando aqui à tarde, né? Então, decidi explicar para vocês aqui rapidinho como é que funcionam e um pouco mais sobre as funções. Então, gente, função nada mais é do que uma relação, um mapa, basicamente uma relação, né, entre dois números, né? Onde você tem um valor para x e esse valor em x em uma relação, ele resulta num valor no eixo y. Basicamente, deixa eu tentar escrever aqui com outra cor. A função é uma aplicação, também é um outro nome para função, uma aplicação de x, né, em y. Então, à medida que eu vou jogando valores para x, né, à medida que eu vou inserindo valores em x, né, esses valores em x eles vão passar por um processamento, por uma aplicação, né, aí vão resultar valores em y, né? Vamos supor aqui que você tem aqui os seus valores para x, e aí você joga nesta máquina chamada função, e essa máquina por sua vez resulta em um outro conjunto de valores em y. Então, como é que funciona isto, né? Vamos tentar explicar aqui como é que funciona essa distribuição. Então, nós temos aqui os nossos eixos coordenados, e à medida que eu vou jogando aqui valores para x, vou ter valores correspondentes em y, né? Vamos dizer que aqui seja um valor, tem um ponto, né? Quando esses valores eles se cruzam, né, é formado um ponto. Aí vamos dizer que aqui seja outro valor, vamos dizer que aqui seja outro valor, e aqui por sua vez, né, um outro valor. Quando eu conecto esses pontos, né, eu tenho a minha, vou até representar de outra cor aqui para destacar. Escolher a cor roxo, púrpura. Eu escolho aqui, apresenta aqui a minha função. Função de x em y. Todos os pontos gerados a partir de x têm pontos correspondentes em y. Então, x é quem manda aqui na parada. Esse conjunto de pontos em x é chamado de domínio. Né? E o domínio, por sua vez, né, como ele gera imagem, como ele gera aqui valores, né, correspondentes em x, em y, perdão, que me possibilitem enxergar um gráfico aqui, qualquer que seja esse gráfico, em relação a esses dois eixos, né, tanto esse eixo quanto esse aqui, né, como ele me possibilita gerar uma imagem, eu chamo esse conjunto aqui de imagem. Então, função nada mais é do que isso aqui.
A gente pode também fazer alguns exercícios aqui, né, utilizando funções e gráficos de funções, né. Selecionar essa cor aqui. Vamos lá. Pois bem, aqui eu tenho nossa origem, né, o zero, ou o de origem, e vamos aqui imaginar uma função qualquer, né? Então, toda função ela é representada da seguinte forma. Ela é representada na forma y é igual a f de x, né? Esse f e x entre parênteses se lê f de x, né? F é a abreviação de função, né, de x, né? Então nós temos uma função, uma aplicação, um mapeamento aqui dos valores de x que resulta, por sua vez, né, em pontos correspondentes no eixo y, né? Então um exemplo muito muito tranquilo aqui da gente começar seria o seguinte. Vamos dizer que eu vou querer fazer aqui, ó, a seguinte coisa. Vamos tentar fazer um exemplo genérico aqui. Então, a gente pode imaginar a seguinte função. Y é igual a 2 mais x. Então, a gente pode fazer o quê? Como é que a gente, a priori, a gente vai fazer o gráfico dessa função? Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode sair jogando pontos aqui, aleatórios, né, para x, né, sair distribuindo valores para x e conseguir os valores em y, né, como a gente simplesmente pode imaginar aqui dois pontos quaisquer dessa função, porque matematicamente falando, né, deixa eu até escrever isso aqui, são necessários apenas dois pontos para descrever uma função. Aí vou botar aqui uma função linear. Por que uma função linear? Né? Existem diversos tipos de funções. Existem as funções quadráticas, existem as funções de terceiro grau, né? Existem as funções lineares, as funções afins, funções que são exemplos de funções polinomiais, existem as funções trigonométricas, logarítmicas, por aí, enfim, né? O mundo das funções ele é infinito, né? Mas para esse nosso contexto aqui de análise de gráficos e tudo mais e tabelas, né? O conhecimento acerca das funções lineares, né, que são as retas, é mais do que suficiente para a gente poder estudar o comportamento dessas funções. Então, as funções lineares elas são mais do que suficientes e são introdutórias. Então, vamos lá. Vamos escrever de branco aqui. Se eu tenho, vou começar aqui do zero. Se eu tenho x igual a zero, né? Qual o valor para y? Então você, y é igual a 2 mais 0. 2 mais 0 horas é 2. Então, y é igual a 2. Vamos colocar um outro valor aqui.
deixando bem claro que poderiam ser quaisquer outros valores. Vamos botar aqui x igual a 3, por exemplo. Né? Aí eu tenho aqui y é igual a 2 mais 3. 2 mais 3, como sabemos, é 5. Né? Então tenho y igual a 5. Vamos fazer aqui com mais um valor. Vamos fazer aqui igual a 6. X igual a 6. Ora, se x é igual a 6, y é igual a 2 mais 6, que será 8. Vamos colocar aqui o 8. Muito bem. Nós temos aqui os valores para x, né? O 0, que já está aqui, o nosso 3 e o nosso 6. E aqui os valores para y, né? O 2 e aqui vamos colocar aqui o 8, bem mais para cima, né? Então, quando x é 0, vamos colocar aqui o 5 também, né? Para y. Muito bem. Quando x é igual a 0, né? Quando x é igual a 0, y é igual a 2. Olha aí. Então aqui nós temos o primeiro ponto. Nós temos aqui o primeiro ponto da nossa função. Próximo ponto. Quando x é igual a 3, y é igual a 5. Então a gente vai brincar aqui meio que de batalha naval e traçamos o segundo ponto da nossa função. Próximo ponto. Quando x é igual a 6, y é igual a 8. Né? Então nós temos aqui, ó, nosso próximo ponto da nossa função. E eu sempre represento da seguinte forma, né? Aqui, a função ela é representada assim, né? Os pontos são representados dessa maneira: o ponto x e o ponto em y. Né? Então aqui vai ser o ponto 0, 2, entre parênteses separados por vírgula, o ponto 3, 5, e aqui o ponto 6, 8. Deu tilt aqui. Ponto 6, 8. Vamos lá. Então, é simplesmente o que vamos fazer é o seguinte: nós vamos traçar, ligar aqui os pontos, né? Que fazer a interligação desses pontos. Esses pontos aqui é que vão fazer, construir nossa função. Perfeito? Então, para a gente poder construir uma função, a gente precisa entender esses conceitos aqui, né? Eu espero que esses conceitos eles tenham ficado simples, né, para compreensão, né? Vocês podem elaborar outras funções para poder analisar, estudar, né? Normalmente, o formato genérico de uma função do primeiro grau é da seguinte forma, né? Uma função do primeiro grau, que é uma reta do primeiro grau, ela é
dada assim, gente. F de x, né? Nós precisamos colocar o f de x ou y igual a... melhorar isso aqui. É igual a 1a vezes x mais b, ou, que é a mesma coisa, b mais a vezes x. Ah, Tiago, aqui tá 2 mais x. Aí eu sei que aqui o 2 já é o meu b, tá vendo? E o a, que eu tô vendo o x sozinho aqui, o a é igual a 1. Quando você tiver um x, alguma coisa que tiver sem nada na frente aqui, pode ter certeza que ele está sendo multiplicado por 1. Então o meu a aqui vai ser igual a 1. Então toda a função ela vai obedecer necessariamente, função do primeiro grau, tá, gente? Toda função do primeiro grau ela vai obedecer a esta lei de formação aqui, né? Vai ter um coeficiente, né? Este camarada aqui eu chamo de coeficiente angular, né? É este camarada aqui que vai ser o meu coeficiente angular, né? O número que estiver multiplicando o x na função do primeiro grau será chamado coeficiente angular, né? É ele que vai decidir, é ele que vai ser responsável pela inclinação da minha reta, da minha função, né? Então tenho lá vou desenhar aqui um eixo qualquer, tal, aqui mesmo, né? Então o coeficiente angular, tá aqui um certo ângulo θ, θ é uma letra grega. Então o meu coeficiente angular é que vai definir a inclinação, ou seja, este ângulo aqui, né? Então esse θ ele pode assumir essa forma, como ele também pode assumir essa outra forma aqui. Nós já temos outro ângulo, né? Outro ângulo θ. Nós aqui, ó, já temos outro ângulo, outra inclinação, né? Então essa inclinação, o quão mais para baixo, o quão mais para cima, o quão mais para cá, vai ser definido pelo coeficiente angular. Ele que vai ser responsável pelo ângulo de inclinação da minha reta em relação aos eixos coordenados, né? O outro elemento, né, o elemento b, ele é chamado de coeficiente linear, né? Então suponhamos aqui os nossos eixos coordenados mais uma vez, né? Então o coeficiente linear, qual vai ser a função dele, né? Nós já vimos que o coeficiente angular ele vai ser responsável pela inclinação da reta. O coeficiente linear, por sua vez, né, ele vai ser responsável, né, por onde essa reta vai passar. Então, quanto maior for o coeficiente linear, mais a minha reta vai andar, né? Vamos dizer aqui, nós temos aqui, ó, essa função especificamente falando, né? Nós temos y é igual a 2 mais x, né? Então, o meu coeficiente linear aqui é 2. Ou seja, esta função ela vai andar 2 unidades no eixo y, né? O que eu estou dizendo aqui? Essa função vai andar 2 unidades no eixo y. Ou seja, é a função que aumenta minha caminhada no eixo y. Na verdade, o número que vai aumentar minha caminhada no eixo y. Ou seja, como assim, né? Para não ficar tão confuso.
Se fosse aqui 2 mais x, essa função ela vai assumir o seguinte formato. É essa função aqui, né? Aqui vai ser 2. O ponto onde ela cruza com o eixo y vai ser 2. Né? Então, a função, o propósito do coeficiente linear, né, é deslocar a função, né, no eixo y, linearmente. Por isso que é chamado de coeficiente linear. Se fosse 3 aqui, Tiago. Vamos apagar aqui. Se fosse 3, 3 mais x. Né? Se fosse 3 mais x, eu ia ter uma função, né, que toca no eixo y no ponto 3. Se fosse, Tiago, 10.000, se fosse 10.000 mais x, né, no caso do esdrúxulo, se fosse 10.000 mais x, ia tocar o eixo y no ponto 10.000. Só para a gente entender. Então, basicamente são essas as características das funções.